O meu colega Miguel Capela acabou de vos apresentar a evolução, diria, surpreendente, que temos vindo a assistir nos últimos 30 anos. Um, Essa evolução tecnológica teve, tem e terá, porque a evolução tecnológica não para, impacto na nossa vida pessoal e até profissional. Mas para que essa evolução tecnológica realmente possa existir e a disposição dos serviços possam ser efetiva, uh, os operadores têm de instalar o que nós designamos por redes. Ora bem, antes de mais, queria balizar aqui dois conceitos, talvez para quem não saiba, se calhar há pessoas que possam saber, mas realmente vamos aqui tentar balizar estes conceitos, que é, primeiro, a estação de base. O que é uma estação de base? A estação é constituída por um emissor que se encontra ligado a um elemento radiante, o que nós vulgarmente chamamos antenas, e através deste emissor e a antena são emitidos sinais de e para os nossos terminais do utilizador. No passado chamavam-se telemóveis, hoje em dia chamam-se smartphones, no futuro avivamos. E, portanto, estas estações, basicamente, são os pontos de acesso, nós chamamos os pontos de acesso à prestação de serviços pelos operadores. E pontos de acesso aonde? A quê? A outro segundo conceito que queria-vos apresentar, que é a rede, a chamada rede Core. A rede não é mais do que um conjunto de cabelagens, incluindo alguns equipamentos para fazer, digamos, um encaminhamento de chamadas e dos dados e, portanto, o conjunto entre as estações de base e essa rede core é que permitem, digamos, a disponibilização dos serviços de comunicações móveis. E dessa forma, existindo uma rede de emissores, um conjunto de emissores espalhados ou estações de base espalhados ao longo do país, suportando-se na sua rede core, é possível uma pessoa que esteja no Minho ou Viana do Castelo efetuar uma chamada comunicando com alguém que esteja, por exemplo, no Algarve. Bom, dando início agora à apresentação em si, vamos remontar até dos anos 90, que foi quando houve início, digamos, da exploração comercial 2G. Em Portugal, comercialmente, o 2G, portanto, que visa a disponibilização de serviço de voz e de mensagens, foi lançado comercialmente em 1991-92. A primeira licença foi atribuída à Telecel, depois foi atribuída a segunda licença foi à TMN e em 98 à Ótimos. Bom, os operadores, recebendo estas licenças e visando, digamos, a prestação dos serviços de voz, começaram a planear, obviamente de acordo com as suas estratégias comerciais, onde é que iriam instalar as estações. Bom, e as estações não podem ser instaladas assim no meio do nada, não é? E, portanto, houve um grande desafio que, na altura, não existia as infraestruturas de suporte às estações. Quando falamos em infraestruturas, estamos a falar de torres e até mastos no topo de edifícios. Existem outros tipos de infraestruturas, mas a minha colega Ana Isaías falará mais tarde dos vários tipos de infraestruturas que possam existir. Aqui, para o nosso caso, vamos concentrar-nos apenas nestes dois elementos, que é as torres e os mastros, para tentarem perceber melhor.
Bom, o serviço 2G, sendo um serviço de dados, não exigia, não tinha muitos não exigia demasiados requisitos, seja em termos de cobertura, e seja em termos de rede core, aos operadores. A cobertura, devido ao serviço em si, e à frequência que era utilizada, realmente as estações tinham coberturas consideráveis. E pelo que não houve assim, uma necessidade de instalar infraestruturas assim, de forma massiva. Mas ainda bem, realmente, porquê? Porque estavam em modo de aprendizagem, não é? E à medida que iam planeando, iam, digamos, definindo as suas estratégias, eles foram, pouco e pouco, foram aprendendo, houve uma aprendizagem não só da parte dos operadores, mas todas as entidades envolvidas, depois mais cedo ou mais tarde neste processo, sobre, digamos que, os locais mais apropriados ou não de instalação destas infraestruturas. Ora bem, em 2000 foram atribuídas as licenças 3G, que é a tecnologia UMTS, vá lá, que permitia a disponibilização de dados móvel. Ora bem, essa tecnologia iniciou-se com a disponibilização de dados, para terem uma pequena ideia, à volta dos 149 kbps por segundo, 356 kbps por segundo, e seguinte uma evolução de 3 megabits por segundo, 7 megabits por segundo. Nesta altura, o serviço, na sua maioria, era disponibilizado através de umas pequenas, como é que é dizer, umas pequenas pens, que nós podemos assim dizer, pequenos equipamentos que se ligavam às portas USB dos computadores ou dos portáteis. Ora bem, o que é que esta tecnologia veio trazer aos operadores, além, obviamente, aos utilizadores? Uma gama mais diversificada de serviços, não é? Aos operadores, foi mais uma dor de cabeça. Porquê? Porque o serviço de dados apresenta requisitos próprios, não só ao nível das estações de base, mas também ao nível das infraestruturas. Portanto, isto é, à medida isto é, os serviços de dados exigem que, no limite, as estações estejam de estar mais próximas da população. Ora bem, com o 4G, cujos direitos foram atribuídos em 2012, essa necessidade de instalar mais infraestruturas, mais estações, foi mais premente. E com o 5G continuará. Porquê? Porque o serviço de dados realmente comporta, e obviamente nós, quando estamos a falar de serviço de dados, estamos a falar de serviço de dados que é disponibilizado a cada utilizador, e portanto a necessidade de ter estações mais próximas da população é um requisito essencial. E, portanto, e leva também a que as redes, portanto, as redes core, também tenham que ser inovadas ou renovadas, digamos assim, para suportar o encaminhamento de todo esse tráfego gerado por todos os consumidores. As redes core eram essencialmente de pares de cobre, fios de pares de cobre, cabos de pares de cobre. Com o 5G e por causa das velocidades anunciadas, com o 4G, por exemplo, já se anunciam velocidades de 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo. Com o 5G as velocidades vão ser bem superiores, o que terá como consequência que a rede core terá de ser de fibra para conseguir escoar toda esta panóplia panóplia não, mas todo o tráfego de um conjunto gigantesco, não só de pessoas, mas, e como o meu colega Miguel Capela falou, mas até de máquinas, indústrias. Portanto, há aqui, portanto, estamos a preparar para a introdução de
uma rede, do aumento da rede core para fazer face, digamos, a um aumento significativo, peço imensa desculpa, de dados que serão transferidos. E aqui os operadores são enfrentados com duas realidades, operadores e nós próprios. Se por um lado o aumento das velocidades obriga a instalação de estações mais próprias da população, o que significa que os operadores terão de ter mais cuidado, isto é, terão de que usar ou implementar estações com menor potência, isto por causa das autodifferências que a rede em si, redes de estações, as infraestruturas de estações podem provocar, entre outras. Mas, por outro lado, a preocupação que os operadores têm em modo a proteger a população aos campos eletromagnéticos. O que torna mais complexa encontrar o tal local adequado. Porquê? Porque, se por um lado o operador pretende e deseja prestar serviços de banda larga móvel, mas com a qualidade desejada e contratada, por outro lado, há a questão também da energia que é necessária para alimentar estas estações. Portanto, há aqui um novo desafio, há um novo paradigma, e nós, as entidades que já temos alguns conhecimentos, não deixamos de ter agora um novo desafio pela frente. Temos que nos preparar, como é óbvio, mas julgo que, de alguma forma, todo o histórico, digamos, toda a aprendizagem que temos tido nos últimos 30 anos, possamos, desta vez, estar melhor preparados para responder aos desafios que são colocados pelos operadores, mas desafios esses que visam atingir metas políticas, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Por mim, neste momento, é só, e a seguir passo a palavra ao meu colega Ricardo Ventura. Muito obrigado.